que o Espírito Santo diz à igreja do Senhor. Amém? Eu gostaria de ler junto com você, então, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E depois nós sentamos e vamos meditar nessa palavra poderosa. Apocalipse 3, 14, até o versículo 22. Nós saltamos em 1, 18, 19, 20, 21, 22. 14 ou 22. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra poderosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ama, como a tua palavra mesmo diz. Por isso o Senhor nos repreende, nos ensina. Nós queremos viver, ó Deus, a transformação que a tua palavra faz nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir sim a tua voz quando fala à igreja. Fala conosco nessa noite, ministra os nossos corações para o louvor e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A glória do Senhor. Aleluia. Pode sentar, queridos. Antes de entrar na palavra, você viu que está ficando lindo a igreja? Não esqueça, no próximo sábado, dia 15, não esse sábado agora, dia 15, vamos ter uma festa das nações poderosa. Vamos estar as duas igrejas, Bragança Paulista e Atibaia, e vamos, só são algumas coisas que está começando a decoração, tem muito, muito mais. E está buscando aí talvez a arte, olha aí, festa das nações, sábado 15 de novembro. Então chama as pessoas, momento bonito, momento alegre, para você trazer as pessoas para a igreja. E as pessoas vão postar e tudo mais, vão falar: poxa, como esse pessoal é diferente. Depois daquele casamento aqui, muitos falaram isso. Acolhedora, nunca vi a igreja acolhedora. Então traga mesmo, querido, a oportunidade do Senhor poder se revelar através do nosso testemunho, da nossa comunhão para com as pessoas. Amém? Ok? Já fiz a propaganda da nossa. E depois você pega com a pastora, com os oficiais, o ingresso, tá? Que você vai investir, você vai comer, R$30 só. Você vai pegar e vai, no dia você vai comer. O importante é que você tenha um ingresso, diferente de você chegar na hora, na festa sem ingresso, é que você não vai, sem ingresso, você não vai participar dos 12 grandes prêmios que o bispo vai sortear. O ingresso, somente o ingresso tem número. Então você antecipa com o ingresso, você vai consumir mesmo. Amém? Ok?
viagem de Paulo. E nessa viagem, eles passaram pelas 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas que o livro do Apocalipse fala e apresenta para nós. E nós vamos trazer então palavras das 7 igrejas. Hoje nós começamos pela igreja de Laodiceia. Então essa campanha de 7 igrejas do Apocalipse nos conduz a uma jornada espiritual muito interessante. Não perca na próxima semana e na outra. E vai nos dar um autoconhecimento e arrependimento. Cada igreja representa um estado espiritual da igreja de Cristo. Você sabia disso? Que dessas 7 igrejas, cada igreja representa um estado da igreja. Quando o Senhor voltar, nós vamos estar entre um desses estados, parecido com uma dessas igrejas. Cada igreja representa um estado espiritual da igreja de Cristo e também do coração do servo de Deus. E são elas: Laodiceia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Éfeso. Então hoje nós começamos por ler a carta que o Senhor Jesus, ressurreto, já havia sido crucificado e apareceu para João, a ilha de Patmos, e ele pediu para escrever essa carta, revelação, que é o Apocalipse. E nessa, Jesus repreende a igreja de Laodiceia pela mornidão, ser morna espiritualmente. Nós vamos refletir sobre as atitudes de Paulo, um homem que viveu o oposto da indiferença dessa igreja, cheio de zelo, como sabemos que ele foi, entrega e paixão pelo Evangelho. Amém? Eu gostaria de fazer uma breve explicação do que era a cidade de Laodiceia, para nós entendermos então por que Jesus falou com essas palavras, essa revelação. A cidade de Laodiceia, eu estou falando da cidade, só você entender que na cidade de Laodiceia tinha uma igreja que tinha um pastor, e Jesus fala: escreve ao anjo da igreja de Laodiceia. É como se falasse assim: escreve ao anjo da igreja de Bragança Paulista. É a mesma coisa. Havia um pastor na igreja que estava à frente daquela igreja na cidade de Laodiceia. O Senhor já tinha sido ressuscitado, mas ele manda João escrever. Então o que era Laodiceia? Era uma cidade rica e próspera. Isso é um fato. Era uma cidade rica e próspera. Na Frígia, a região da onde ficava essa cidade era a Frígia, conhecida por suas rotas comerciais. Por isso que era uma cidade bem, digamos assim, abastada. Ela fazia banco e ela produzia uma lã preta brilhante. Uma lã preta brilhante que havia interesse de muitos por essa lã. Era também um centro médico famoso, e eles produziam ali um unguento, que esse unguento usava-se para os olhos e para o ouvido. Então é um remédio muito importante que fazia bem. Eles se adiantaram nessa pesquisa e eles produziam isso, e era para as enfermidades dos olhos e também do ouvido. Laodiceia, sua riqueza e comércio fez dela um centro financeiro vital, localizado em importante rota. Ela dava um caminho numa rota que ligava o interior da Ásia Menor com o mar. Era uma rota de comércio, por isso era uma cidade, digamos assim, rica e próspera. Uma outra produção que acontecia lá em Laodiceia, era especialista na produção já falei, da lã preta, que era alta qualidade, e fabricava esse colírio para os olhos e um unguento para o ouvido. Ela era orgulhosa, a cidade tinha tudo, para eles não precisava de nada. Laodiceia era autossuficiente, orgulhosa de sua riqueza. No ano 60 depois de Cristo, passou-se 60 anos, depois que Jesus foi crucificado, passou-se 60 anos. No ano 60, Laodiceia passou por um terremoto.
Agora, havia uma coisa que era mais problemática na Odisseia. A água que vinha para a cidade, ela não tinha assim fontes na própria cidade. Então o problema com a água, a Odisseia não tinha fontes de águas próprias, e a água era trazida por aquedutos de fontes termais. Ou seja, a água vinha para a cidade quente, morna. Isso aí para eles era o máximo de ruim. Uma cidade tão boa, produtiva, a água chegava morna. Então isso era algo que eles... E próximo por isso a água, como eu disse, chegava à cidade morna, tornando-a imprópria para beber. Não sei se vocês estão entendendo. Nós vamos voltar nos textos que Jesus fala, quando Jesus fala com a cidade, baseado naquilo que a cidade era. Não é? Então, o Senhor fala lá no verso 15, nós começamos no 15. Ele fala: nem és frio, nem quente. Bom seria se fosse frio ou quente. Assim, em algum momento poderia me ser útil. Está dizendo praticamente isso. Se você fosse quente ou frio, poderia ser útil. Porém és morno, nem quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Era assim que o povo que morava naquela cidade dizia assim: essa água poderia ser fria, ou essa água poderia ser quente, não morna. A gente bebe dessa água e dá enjoo. Eu não consigo tomar essa água, eu sinto enjoo para vomitar. Era assim que o povo falava, se queixava, porque a água era morna. E Jesus fala: porque és morno, e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. A igreja de Laodiceia estava igual à cidade, orgulhosa, autossuficiente, não precisa disso, e de tudo ela estava morna. Ela não estava fazendo aquilo que Paulo ensinou, que o Senhor ordenou. Ela estava morna. A água era trazida por aquedutos, fontes termais, por isso chegava na cidade sem condições de tomar. Era imprópria para beber. E Jesus está falando com eles da linguagem deles. É assim que vocês estão para comigo, morno, que não é possível beber. Se fosse quente, era possível. Não tem bebida que você bebe quente, tem que ser só quente. Então tem bebida que você tem que tomar quente, e tem bebida que você tem que tomar fria. Quem toma uma Coca-Cola quente? Quem toma um café frio, morno? Mas tem bebida que você tem que tomar fria, e tem bebida que tem que tomar quente. Jesus está falando isso. Vocês são morno, nem quente nem frio, a ponto de ter que vomitar da minha boca. Lá no verso 17 ele diz: você diz, ele fala sobre a igreja, você diz: estou rico, abastado. Basta, abastado sou autossuficiente. Basta, eu estou abastado, não preciso de mais nada. Autossuficiente, não preciso de coisa alguma. E o Senhor fala: e nem sabes que na verdade tu és infeliz. Sim, tu és miserável, pobre, cego e nu. Olha os contrastes. Pobre, para quem achava que era rico, poderoso. Cego, para quem exportava colírio. Nu, para quem dizia que só eles tinham aqueles tecido preto, brilhante, que só eles produziam. Era uma cidade rica e próspera, conhecida por suas rotas comerciais. Fazia banco, produzia lã preta, colírio para os olhos. E
Jesus fala no verso 18: eu te aconselho que de mim você compre o ouro refinado, o ouro puro, porque você não é rico, você é pobre. Eu somente tenho o ouro puro, e o ouro refinado pelo fogo, o fogo que aprova, para que venha a ser o ouro de maior e melhor qualidade, pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas, o Senhor fala de vestiduras brancas para ter o que vestir. Olha o contraste. Ele se gabava daquela roupa preta que eles produziam, produção de lã, vestes de lã preta, brilhantes. E o Senhor fala de vestiduras brancas para eles se vestirem, dando um contraste do que realmente aquela igreja estava precisando, que era realmente um compromisso com Ele, e ela estava vivendo o que era a cidade, estava sendo transformada naquilo que era comum e não aquilo que era espiritual. Colírios para ungir os olhos, a fim de que vejas. Vocês falam que vocês produzem colírio, vocês são cegos, é o que o Senhor fala. Pobre, cego e nu, colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. O verdadeiro colírio para o olho, o verdadeiro unguento para o ouvido, porque o Senhor fala para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Eles não tinham condições de ouvir e não têm condições de ver, e exportava e se gabava de ser os melhores. Então, queridos, nós temos que saber que a mornidão espiritual é o estado de quem já não tem mais fervor pela presença de Deus. Quem não tem mais fervor pela presença de Deus está ficando morno espiritualmente. Frequenta a igreja, mas sem transformação. Se identifica mais com a cidade e não com a igreja. E o Senhor mandou escrever para a igreja, porque não havia diferença entre quem estava dentro. O seu relacionamento com a palavra, o relacionamento com Jesus não havia, estava se assemelhando à cidade. Quando o Senhor manda escrever para o anjo da igreja, parece que ele está mandando escrever para o prefeito da cidade de Laodiceia, porque havia igualdade, não havia diferença. Frequenta a igreja, mas sem transformação, não por paixão, não por desejar a presença, não é paixão, por costume. Eu sei qual é o horário, eu vou lá, depois eu não preciso mais da semana. Serve por costume, não por paixão, não por amor. Fala de fé, mas não vive pela fé. O Senhor Jesus não suporta a neutralidade espiritual. Ele prefere o frio distante, mas sincero, do que um morno aparentemente firme, mas vazio. Paulo foi um exemplo contrário à mornidão nessa época. Mesmo Paulo vendo essa igreja, estando na época, ele é um exemplo contrário a isso, essa mornidão. Enquanto Laodiceia se acomodou, Paulo vivia sem movimentos. Paulo vivia em movimento espiritual constante. Vocês sabem disso? A palavra fala isso. Ele dizia: esquecendo-me das coisas que
atrás ficam, eu avanço, as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, enquanto que Laodiceia estava voltando para trás. Isso é igual. E o Senhor fala para João: escreve. Eu sei tudo que ele fala, conheço as obras dele. Eu sei o que a cidade produz. Eu sei o que eles vendem, o que eles preferem, o que eles gostam. Mas eles estão precisando de tudo aquilo que eles têm de mim. Eles mandam para os outros, mas eles são cegos, surdos, que não ouvem o que o Espírito fala com a igreja. Eles estão nus mesmo, vendendo, exportando, fazendo roupas. E eu estou ao ponto de fazer o que eles fazem com a água que vem para a cidade, que eles detestam, a água morna. Eu estou a ponto de vomitar. O Senhor não disse que ele vomitaria. Jesus disse que estava a ponto de vomitar. Atitudes de Paulo que nos curam da mornidão. Em primeiro lugar, paixão pela palavra e pela missão. Paixão pela palavra e pela missão nos tira do estado de morno para aquecer e ferver e ser quente como o Senhor deseja. Paixão pela palavra e pela missão. Paulo não pregava por interesse, mas por amor a Cristo. Paulo saía para alguma finalidade da casa. Paulo era o apóstolo, mas você e eu temos que ser assim. Quando eu sair de casa por algum motivo, esse motivo seja o segundo plano. O primeiro é ser quente e fazer aquilo que a palavra diz. Paixão pela missão. Em segundo lugar, perseverança nas lutas. Perseverança nas lutas. Mesmo preso, ele adorava e evangelizava. Preso com dor, ele adorava e evangelizava. Terceiro, queridos, autenticidade. Autenticidade. Paulo não buscava agradar homens, mas agradar a Deus. Laodiceia agradava homens, se misturava com o comum da cidade. Agradar a Deus, e se eu perder o amigo? Agradar a Deus, e se eu perder o negócio? E se eu perder o meu trabalho? E se eu perder um contato importante? Vai que a pessoa não gosta de Deus, vai que a pessoa tem a religião dele e vai romper o negócio comigo. Eles estavam interessados naquilo que a cidade podia produzir, e então eles eram morno, sair na rua como se não fosse, nem conhecesse, nem ouviu e nem viveu o que Deus fez na vida deles. Autenticidade. Paulo não buscava agradar homens, mas agradar a Deus. Quando ele está diante do rei, que poderia libertá-lo para ele voltar para Jerusalém a pregar o Evangelho, ou então ele ir para Roma, ser morto, o rei Agripa, e o rei fala: o que você tem a me dizer, Paulo? Todas aquelas questões que trouxeram para mim que você é um anarquista, que você é produtor, que você fez, que você desagradou a todo mundo, os judeus não percebem você. O que você tem a fazer, a falar sobre isso? O que você tem a sua defesa? Você sabe quem sou eu, né? O rei Agripa. E aí Paulo conta toda a história, quando ele caiu no cavalo, indo para Damasco, por causa de uma voz poderosa e uma luz mais brilhante que o sol. Ele conta todo o texto, e o rei fica só olhando para ele. Ele fala do chamado de Jesus, ele fala tudo, ele fala o que aconteceu, ele fala quem ele era, perseguidor de Jesus, que batia nas pessoas até concordaram com a morte da igreja, e agora ele é convertido
salvo, restaurado, chamado, testemunha. Por causa de tudo isso que eu estou aqui, rei, e prega para o rei Agripa. O rei Agripa fala: você quer que eu me converta? Parece que você está quase querendo que eu me converta. Eu quase me converti, ele fala. E Paulo fala assim: pelo que, ó rei Agripa, eu não pude ser desobediente à visão celestial. Não tem como eu desobedecer à visão celestial. Totalmente oposto à Laodiceia, que se misturava, se escondia em cima do muro, ser morno, mas estava em cima do muro. Paulo, diante daquele que podia falar: não, volta para lá, Paulo, você é um cara, cidadão romano, os judeus precisam de você, volta para lá, vou rasgar tudo que falaram de você, que te condenaram. Paulo nunca está preocupado com isso, está preocupado em falar a verdade para o rei, e se possível, que ele se converta. Ele fala: eu não pude e não posso ser desobediente à visão celestial. E 4, busca constante de transformação. Eu e você precisamos buscar constantemente a transformação, constantemente ser transformado. Eu não sei nada. Deus é infinitamente, digamos, uma profundidade de descoberta. A diferença entre acontecer em 3 meses na casa de Obed-Edom, o que não aconteceu em 20 anos na casa de Abinadab, é porque ele se aprofundou. Ele se interessou à presença de Deus em 3 meses, enquanto que 20 anos o outro, deixa aí, por um canto para não atrapalhar muito, aqui não tem problema, deixa aí. Deus é um poço de descobertas profundo, e nós temos que se aprofundar. E ele disse para o rei: eu não posso ser desobediente. Busca constante de transformação, reconhecia suas fraquezas, mas se deixava mudar pelo Espírito Santo. Nós somos fracos, mas permita que o Espírito Santo molde a você. Paulo permitia isso, a igreja de Laodiceia não. Qual foi o conselho de Jesus a Laodiceia? Ele dá um conselho. Ele fala: estou a ponto de vomitar da minha boca quem é morno, igual vocês não suportam beber a água que vem até vocês, que ela vem morna. Mas eu vou te dar um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Verso 18 diz isso. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo. Ouro de verdade. Vocês não são ricos. A riqueza vai muito além do que você pode imaginar. Refinado no fogo. Jesus não rejeita a Laodiceia. Ele aconselha, corrige e chama de ouro refinado, fé provada, vestes brancas, santidade, colírio nos olhos, o verdadeiro colírio, discernimento espiritual. No versículo 20 ele diz: eis que estou à porta e bato. O Senhor está dando a oportunidade. Vamos consertar. O conselho que eu dou: vamos fazer um conserto. Vamos de novo fazer aliança. Mesmo diante da mornidão daquele povo morno, aquela igreja que não tinha diferença entre a igreja e a cidade, eram os mesmos propósitos. E o Senhor falou comigo: às vezes nós estamos lá fora com as nossas atividades. É claro que você tem que trabalhar. Claro que sim. A palavra fala que o trabalhador é digno do seu salário. Mas eu não posso ser burro, ela fala. Eu não posso ser igual. Eu não posso deixar, eu não posso ser como os outros que correm atrás do sustento com o seu próprio ventre e esquecem o Senhor.
que é Ele que tudo dá. E a palavra fala que eu tenho que trazer, você sabe disso. O dízimo, a oferta, o resultado. Essa é a diferença daquele que serve ao Senhor, porque ele vai viver o fruto disso. A lei da semeadura. Mesmo diante da mornidão, Jesus ainda quer entrar, restaurar e reacender o fogo da tua igreja. Ele tem um propósito com a igreja. E assim como Paulo escolheu viver com intensidade e paixão por Cristo, nós também somos chamados a sair desse estado de mornidão, de ser morno, e voltar ao primeiro amor, voltar a ter aquele calor, aquela presença, renunciar. Você lembra? Deve lembrar que você não via a hora de chegar o dia de você voltar para a igreja, de você estar na igreja. Você quantos anos faz isso? Depende de cada um de nós. Mas a gente queria, inclusive, estar dentro de um grupo da igreja que você não estava. Por que eu não estou naquele grupo? E eu chegava na igreja e as pessoas falando de alguns assuntos que eu não sabia. Ué, como é que você sabe disso? Estava no grupo tal. Eu falei, que grupo? Eu não estou nesse grupo. Esse é o primeiro amor. Como o Senhor gostava desse momento. E ele estava assim: esse vai pegar fogo. Esse entendeu a palavra revelada pelo meu servo. Esperando que a gente cada vez mais. E aí você conforma com isso mesmo, mas deixa, o outro grupo não é para mim. O outro grupo é para quem já recebeu uma unção diferente, então não é para mim. O outro grupo é para você. A unção o Senhor quer para você. Fazer parte, reuniões importantes, separar um tempo. Esse mover de, vou participar agora, daqui a pouco tem uma reunião, daqui a pouco tem outra reunião, amanhã tem outra. Queridos, nós temos que desejar isso. Nós precisamos desejar isso. O Senhor veio e falou exatamente aquilo que aquela igreja estava passando, estava vivendo. Eles achavam que tinham tudo, não precisavam de nada. Era especialista na produção de lã preta. O Senhor queria que eles se vestiam de vestes brancas. Não, mas a lã preta, alta qualidade, ninguém tem, são nós. Nós produzimos um unguento para o ouvido, para que aqueles que são surdos escutam. E o Senhor fala que nós temos que ter, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala à igreja. Mas a igreja não ouvia a voz do Senhor. Colírio para os olhos, ninguém tira ela. Ninguém tinha. E o Senhor fala que nós precisamos de ver e enxergar de verdade o que Ele quer que nós enxergamos. Porque Ele diz no verso 17: você fala que está rico, abastado, basta das coisas, não precisa, que coisa boa. E o Senhor fala: e nem sabes que é infeliz. O Senhor tem que cuidar de nós para nós sermos felizes. Nem sabe que é infeliz. E a palavra fala: sim, e não só infeliz, miserável. Conta, pensa que é rico, mas não tem nada. É pobre. Fala dos seus colírios, mas é cego. Fala das suas roupas, mas é nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te melhor enriquecer. Ouro de verdade, vestiduras brancas para te vestires, colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas de verdade. E o verso 19 fala: repreendo e disciplino os que amam. Essa palavra é dura,
amo a minha igreja. Repreendo e disciplino porque eu amo. O Senhor fala que nos ama, querido. Ele não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa. Eu repreendo e eu disciplino os que amam. Verso 19, está aí? Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se, porque eu amo. É duro para vocês entenderem que estão distraídos, que estão em cima do muro, que estão morno, que ninguém aceita, nenhum homem aceita algo morno. Vocês não aceitam a água que vocês recebem porque é morna. Eu estou a ponto de vomitar, mas eu não quero vomitar. Eu quero que vocês entendam que eu amo. Seja zeloso e se arrependa. Amém, queridos? Deus tem um plano através de você, mas Ele não quer que você dê preferência a outras coisas do que a Ele. Deus quer te fazer prosperar, mas ela disseram sobre prosperar. Ela se perdeu naquilo que Deus estava dando a oportunidade de eles serem prósperos, e era um caminho de passagem de pessoas, um caminho que eles aproveitaram bem no comércio, mas era um caminho para o Evangelho. Paulo aproveitou disso. É um lugar estratégico para que o Evangelho se espalhasse. Deus quer usar você estrategicamente para que o Evangelho chegue para a família, para a sua casa, para a família e para amigos. Você encontra várias pessoas durante o dia. Deus quer usar você estrategicamente para poder ser anunciado, mas Ele quer que você seja ou frio, sincero, ou morno, não, ou quente, né? Mas não morno. Eu repreendo o discípulo a quanto amo. Eu repreendo porque eu amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-se. O versículo 20 fala: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Sentar com o Senhor no trono. Isso é algo maravilhoso. O Senhor nos dá todas as coisas e ainda vai nos colocar no trono com Ele. É isso que são o resultado final das palavras duras que o Senhor traz para a igreja de Laodiceia. Mas ela precisa se converter. Ela precisa realmente aceitar que precisa ser quente e não morno. Amém, queridos? Eu quero te convidar para você orar comigo. Que você deixe o Espírito Santo falar no íntimo do seu coração. O que é que você pode fazer de melhor nesse tempo, nessa cidade, nesse tempo, 2025? O que você pode fazer de melhor para o Senhor? Porque nós falamos que somos filhos de Deus, servos do Senhor, cristão, sou da igreja, sou crente, não sei como as pessoas te veem e falam: você é crente, você é de outra religião. Mas nós precisamos ter um posicionamento. E se essa palavra vem para nós hoje, de fato nós temos que ter esse posicionamento. Começamos com essa palavra, essa primeira igreja, que é uma palavra dura. O Senhor quer que nós entendamos que Ele não está nos descartando, pelo contrário, Ele quer que nós o aceitamos de verdade, reconhecendo que Ele é que tem todas as coisas. Nós não podemos buscar lá fora, nós não podemos se igualar lá fora. Nós temos que ser um povo separado. Laodiceia estava lá, o povo
positivamente. Quantas vezes nós achamos que nós não precisamos de nada? E por achar que nós não precisamos de nada, nós não trazemos para a casa do Senhor nada também. Nós não entregamos o nosso louvor como deve. Por que eu falei isso se eu não preciso de nada? Nós não trazemos uma oferta para a casa do Senhor. Por que você gosta, você já tem tudo? Na verdade, o Senhor mostra que eram cegos, surdos, nu, não tinham vestes próprias, só vendiam uma veste. Eles eram pobres, infelizes e tantas outras situações que eles viviam, mas se igualavam, porque todo mundo é assim na cidade. O Senhor quer que você se sinta realmente vencedor, aquele que escuta o que o Espírito Santo diz à igreja e seja impactado e saia daqui cheio dessa palavra e que entenda que o Senhor está chamando você para um dom específico, para ocupar um lugar de autoridade no altar, na ordem do culto, assumir uma célula, uma casa de oração, multiplicar, porque o Senhor te colocou em lugares para você multiplicar. Laodiceia estava num lugar estratégico e não era de comércio somente para si, era na verdade para divulgar o amor do Senhor. Deus quer te prosperar de verdade, e Ele fala: compra de mim o ouro verdadeiro, compra de mim, eu tenho o ouro verdadeiro, eu tenho ouro refinado, e o ouro simboliza várias coisas, tudo que nós precisamos de prosperidade, de riqueza, em todas as áreas da nossa vida, é esse ouro que o Senhor quer dar. Amém? Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Deus, nessa noite, debaixo da Tua palavra, Deus. Nós estamos aqui para ouvir o que o Teu Espírito Santo tem a nos dizer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala no nosso íntimo, fala no nosso coração. Espírito Santo de Deus, tem liberdade no nosso meio. Fala, Senhor. Nós queremos entender aquilo que nós temos, ó Deus, muitas vezes deixado de lado, achando que nós somos autossuficientes, que nós temos a provisão de tudo. Deus, nós queremos realmente fazer a Tua vontade, nós não queremos ser igual aos demais, nós queremos ser separados, ó Deus, para viver o bem do Senhor, para realmente, quando abrir a nossa boca, ó Deus, dos louvores, nós possamos entoar cânticos que realmente seja verdade daquilo que nós sentimos. Deus, nós não queremos ser morno, nós não queremos estar por cima do muro, nós não queremos ser como um outro que não te conhece, ao ponto de só não desejar. Ó Deus, nós queremos realmente ser, ó Deus, quente, aquecido, com fogo do Senhor, pelo poder do Teu Espírito, para viver, ó Deus, grandes coisas nas nossas vidas e levar para tantas outras famílias, Senhor. Usa-nos com poder, Deus, que nós possamos estar realmente todas as vezes que estivermos aqui, sejamos impactados pela Tua palavra, pelo Teu amor, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor, eu quero, Pai, profetizar essa palavra sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero, Deus, ungir com óleo a fronte dos Teus filhos, Senhor, para que realmente eles saibam que o Senhor tem um chamado poderoso, um chamado para ser diferente. A Tua igreja verdadeira, ó Deus, a Tua igreja que realmente representa o Teu nome, anuncia o Teu nome, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, encha-nos do Teu poder, que a Tua palavra realmente venha de encontro ao nosso espírito, que nós possamos ouvir, ó Deus, ouvir a Tua voz, sempre que estivermos aqui, ouvir a Tua voz, entender o Teu chamado, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. Que o Senhor realmente venha aguçar, ó Deus, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz, limpa, ó Deus, os nossos ouvidos, Senhor, em nome de Jesus, que a palavra que é ministrada todos
os dias nesse altar, e nós estamos na tua casa, Deus, que ela realmente venha impactar, que ela venha penetrar nos nossos ouvidos e chegar até nós, que nós possamos dizer: nós ouvimos o que o Espírito diz na igreja, em nome de Jesus. Senhor, limpa os nossos olhos com o verdadeiro colírio, ó Deus, em nome de Jesus, que o verdadeiro colírio, Senhor, venha sobre nós, ó Deus, venha sobre os nossos olhos, que nós possamos ver, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, assim como Elias viu os guerreiros, o exército do Senhor, ó Deus, cercando o exército inimigo, e pede para o Senhor revelar, e dá a mesma visão para Geazi, que não enxergava, só enxergava o exército inimigo. E quando ele viu, conseguiu enxergar o exército do Senhor, ele ficou feliz em saber que era bem mais numeroso, Senhor. Deus, coloca nos nossos olhos, Senhor, limpa os nossos olhos com o colírio do Senhor. Pai, nos veste, Deus, nos veste com vestes brancas, ó Deus, em nome de Jesus, vestes brancas, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, estar realmente, ó Deus, separados para fazer a tua obra, separados, Senhor, vestiduras brancas para nos vestir, a fim de que não sejamos manifesta vergonha, ó Deus, em nome de Jesus, o colírio para ungir os olhos, a fim de que nós possamos ver, ó Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos ser zelosos, que nós possamos aprender do Senhor. Espírito Santo de Deus, venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A riqueza que vem do Senhor é que nós queremos. Ó Pai, nós não queremos ser morno, pelo contrário, nós queremos ser quente, aquecido pelo fogo do Espírito, para testemunhar e não ficar para trás, Deus, para ir adiante, assim como Paulo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, refletir as atitudes de Paulo, que foi um homem que viveu, Deus, o oposto da indiferença da igreja, ó Deus, em nome de Jesus, a igreja da Odisseia. Nós queremos ser zelosos, nós queremos entregar o melhor, por amor ao teu nome, em nome de Jesus.